Jesus nos acompanhe nessa tarde para fazermos uma reflexão dos temas espíritas. Fica melhor eu ficar aqui ou ali? Fica bom aqui, não vou atrapalhar ninguém. Então, tá. Nós trouxemos para a reflexão dessa tarde esse tema que está no livro Aulas da Vida, a psicografia do Chico Xavier, e esse tema específico foi ditado por Emmanuel, o guia do Chico, né? E fala sobre aflições excedentes. Aflições nós sabemos que todos nós temos, nós estamos no mundo de provas e expiações, e aqui as aflições são normais para nós, ainda espíritos à busca de aperfeiçoamento. Porém, além dessas aflições normais que nós temos nesse mundo, nós também temos aquelas que excedem, ou seja, aquelas que nós buscamos sem necessidade, que buscamos aleatoriamente, como espíritos ainda errantes, e vamos à busca de alguns prazeres desnecessários para que nós possamos avançar na senda do progresso. O que diz então na nossa transparência, na segunda transparência, o início dessas observações de Emmanuel para o Chico? Diz o seguinte: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Lá na frente nós vamos fazer uma reflexão de que é essa orientação espírita, né? Eu vou seguir o que o livro diz, depois a gente vai fazer a reflexão. Por favor, pode passar. Emmanuel fala, através de Chico, diz que diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota de tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas de desencarnação prematura. Quer dizer, que a todo instante chegam irmãos como nós, espíritos encarnados, que ao desencarnar batem no além, né? Porque abreviaram a sua estadia terrestre. Nós sabemos que nós fizemos uma programação para nascer e para morrer no sentido carnal. E quando nós abreviamos essa nossa estadia, nós temos algumas coisas que não são boas para nós espíritos. Por favor, por gentileza, pode passar. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Nós não satisfeitos com as responsabilidades que a existência nos impõe, amontoamos ainda cargas de sofrimentos imaginários. Pode passar, por gentileza. Ele nos diz que ainda muitos de nós recebemos salários compensadores e ainda nos revoltamos porque determinado companheiro lhe tomou uma frente numa promoção, numa situação da empresa, do nosso trabalho. Querem ou cobiçam outras atividades porque não estão contentes com as suas, né? Geralmente a gente olha para o outro e diz, né? Bem que eu poderia ser esse profissional, bem que eu poderia ter isso, né? E nunca nos contentamos com aquilo que nós temos. Aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam por haverem perdido certo negócio que lhe conferiria maiores vantagens. Pode passar. Aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal. Por isso que eu sempre brinco, né? É melhor usar essa de R$1,99, né? Tem bastante coisa. Se perder não tem problema, vai lá e compra outra, é mais baratinha, né? Mas quando a gente tem essas joias, às vezes que a gente se apega, ao perdê-la, a gente fica, né, preocupado como aquilo ali fosse o final da nossa vida, né? Por gentileza. Outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo, que talvez tinha pedido para se fazer, encomendado, ou por ter perdido uma peça do guarda-roupa. Às vezes a gente fica maluco, né? Aquela blusa, manchei, né? A gente fica totalmente transtornados. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem remodelar segundo seus caprichos. Aqui eu coloquei casas virtuosas, vultuosas, né? Para ver que
nem por ter o material na mão, uma casa belíssima com tudo que tem dentro, também as pessoas ainda ficam aflitas por não conseguirem trocar o modelo, fazer alguma coisa para a sua casa de última geração, e isso são aflições. Depois nós vamos ver o que causa em nós isso. Os que têm um automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-los pelo carro de último tipo. Os que sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e ficam bravos porque não encontraram o prato predileto, né? Às vezes tem várias coisas na mesa, mas puxa, por que a minha esposa não fez aquilo que eu gosto, né? E às vezes nem comemos porque ficamos chateados. E aí, no final desse trechinho do Chico, ele fala: bem-aventurados os aflitos, felizes sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica nosso itinerário da vida e corre por nossa conta. Então vamos fazer uma reflexão. Esse é o item, né, que a gente vai conversar. Por gentileza, coloca a primeira sequência. Então, nesse início de reflexão, Emmanuel dita para Chico dizendo: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Por gentileza, a primeira transparência. O que a doutrina espírita nos traz? Então, a doutrina espírita é um conjunto de obras codificadas por Allan Kardec, nos quais nós temos as 5 obras básicas, né? Que iniciou pelo Livro dos Espíritos, aonde Kardec questionou os espíritos superiores sobre o que é o mundo espiritual, o que é Deus, o que estamos fazendo aqui na Terra, enfim, são 1019 perguntas. Foi o primeiro livro da codificação espírita. Logo em seguida, ele lançou o Livro dos Médiuns. Por quê? Tudo isso aqui tem uma lógica, né? O Livro dos Espíritos, ao perguntar aos espíritos diversas indagações, aí surgiu o Livro dos Médiuns. Por quê? Como é que alguém conversa com um ser que não está vendo, né? Aí lançou o Livro dos Médiuns, explicando o que ocorre nesse diálogo entre nós e os espíritos que não estão para os olhos de todos, né? Através da mediunidade. Em seguida, Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, nós temos as indagações aos espíritos superiores, temos como se procede o diálogo, e aí vem o Evangelho, que é a grande máxima das religiões, das doutrinas, é o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é daquilo que Jesus falou, interpretado de uma maneira diferente, um pouco mais avançada para o nosso tempo, mas é tudo retirado da Bíblia, do Evangelho do Mestre Jesus. Depois, o Evangelho que nos consola, né, nos faz mais caridosos. Aí vem o céu e o inferno, para dizer aonde estão nós espíritos, aonde nós estamos, o que nós sentimos, e depois a Gênese explicando qual é a nossa origem. Então tudo tem, não foi aleatório. Não, podia ser a Gênese. Não, Kardec fez de uma forma que fosse explicando aquilo que vinha tratando da codificação. Por gentileza, faça assim. E aí nós temos, fora as 5 obras básicas, nós temos diversas outras obras complementares. E uma das principais que nós, não das principais, mas que nos dá muito embasamento, são as obras de Chico com André Luiz e com Emmanuel, que nos traz todas as informações do plano espiritual. Aí nós temos Raul Teixeira, temos Leon Denis, temos Bezerra de Menezes, né? Temos o Divaldo Franco, temos vários outros amigos trazendo informações através das obras, então, complementares. E aqui nós lembramos, então, que nós somos espíritos. Que ora nós estamos encarnados no plano terrestre, ora nós estamos desencarnados no plano espiritual. Isso são informações do Espiritismo. Na sequência também,
o Espiritismo nos traz que existem muitas moradas na casa do Pai. Quer dizer, que nós somos ainda um planeta de provas e expiações, né? E que existem ainda outros tantos planetas aonde residem, aonde vivem os espíritos mais avançados ou até mais atrasados que nós, porque nós somos ainda um planeta de provas e expiações, mas nós temos ainda os mundos inferiores, que seria pior do que a Terra. E também o Espiritismo nos diz que esse local hoje onde nós estamos, que é a nossa Terra, é um lugar de provas e expiações, é uma escola, é um lugar de reeducação, para que, devido às nossas vivências, às nossas reencarnações, nós precisamos nos reeducar, precisamos avançar naquilo em que nós ainda não entendemos, não compreendemos, em termos de caridade, em termos de amor, em termos de perdão, tudo aquilo que nós precisamos ainda então evoluir. E aqui é o momento. A Terra é essa escola, onde nós aprenderemos aquilo que ainda nós não compreendemos, né? Todos que estão aqui estão praticamente nivelados. As diferenças são mínimas entre nós nessa escola. Também o Espiritismo nos diz e nos explica de onde viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Na sequência, nos traz informações que as nossas próprias imperfeições são a razão da nossa dor e do nosso sofrimento, né? Que as obsessões e auto-obsessões somos nós que as procuramos. Porque a gente às vezes tem muita... eu estou obsediado, eles me pegaram. Não, ninguém pegou. Você foi até os irmãozinhos ainda que têm necessidade de entendimento. Então, nós somos sempre o causador das obsessões, das auto-obsessões, das dores e do sofrimento. Isso o Espiritismo nos traz como informação. Também na próxima transparência, nos diz que a vida terrena não é um fim específico para nós, mas é um meio, cujo fim é desenvolver as nossas potencialidades. Nós temos muitas potencialidades, estão adormecidas em cada um de nós, porque nós fomos criados simples e ignorantes. A maldade que foi criando dentro de nós, fomos nós que fomos acolhendo no decorrer das nossas reencarnações. Então nós precisamos desse meio no qual nós vamos desenvolver as nossas potencialidades adormecidas no espírito, que precisam ser trabalhadas. Também nos traz que a morte não existe. E tudo isso, quando nós falamos diante da orientação espírita que te orienta, né? Tudo isso tem um significado muito importante para nós, para que nós levarmos a nossa vida. Se nós sabemos que a morte não existe e que nós vamos para o plano espiritual para aprender, e depois nós temos que voltar para colocar em prática aquilo que nós aprendemos nas escolas de reeducação também, no plano espiritual, e que essa morte é a morte só do corpo, a conduta nossa é diferente. Porque nós sabemos que tudo que nós fizemos de errado, por não compreendermos, nós vamos ter que, no momento, mudarmos a forma de agir. Porque essa morte não existe. Nós só passamos de um plano para outro e voltamos depois para as provas das quais nós somos, que são necessárias para o nosso aprimoramento. Por gentileza, a próxima transparência. Na reencarnação, a misericórdia divina. Deus é tão perfeito que nos dá, através dessa reencarnação, seres pequenos, para que os pais reeduquem, para que nós possamos começar de novo a aprender
aquilo que nós, com a idade mais avançadas, não conseguimos. E aí Ele nos dá a oportunidade de vir pequenos na barriguinha da mamãe, para que começamos tudo de novo. Na mão de pais e mães melhores, para nos reeducar. A bênção do Pai para cada um de nós, através da reencarnação. Também nos diz que as diferenças e as aparentes injustiças não são reais. Porque Deus é justo. Se nós sofremos com as doenças, com as dificuldades, foram frutos criados por nós. E que essas injustiças não existem. Só que não podemos deixar esfriar nossos corações. Irmãos necessitados precisam ser acariciados, precisam ser amados, precisam ser acolhidos. E esse coração cada vez vai ficar mais quente para auxiliar os irmãos. Porque não é porque não é injusto que eu não vou acolher, que eu não vou amar, que eu não vou caridar por esses irmãos. Também nos diz que nós somos construtores da nossa felicidade. Que a gente vê nas famílias: eu não consigo progredir porque meu marido é difícil, porque minha esposa é difícil, porque o meu filho é complicado, porque meu pai e minha mãe é difícil. Não. Eles são ferramentas para nos ajudar a nos aperfeiçoar. Nós somos os construtores. Nós que somos seres na busca da construção dentro de nós da felicidade e desse avanço espiritual. Na próxima transparência nós temos também na doutrina espírita que nos traz a questão do livre-arbítrio. A escolha é nossa. Mas eu fui induzido. A escolha é sua sempre. No bem e no mal. No amor ou no apego. No amor que sufoca ou no amor que liberta. A decisão é de cada um de nós. Ninguém nos impõe a decisão. Por isso que nós respondemos pelo livre-arbítrio. Quando nós chegarmos lá em cima: não, mas foi o meu filho ou meu pai. Não, foi você que decidiu por essa ação ou por essa omissão. Então o livre-arbítrio nos ensina também, o Espírito nos coloca que nós devemos proceder. Na lei de causa e efeito, a responsabilidade. Tudo que nós fazemos tem um retorno. E esse retorno é a nossa responsabilidade. Fui eu que causei essa lei da causa e efeito. Toda a causa que eu fizer a alguém, o mal ou o bem, eu recebo de volta, que é o efeito. Se eu planto o mal, recebo o mal. Se eu não perdoo, recebo o não perdão. Se eu amo, eu recebo o amor. Se eu compreendo, eu sou compreendido. Se eu faço caridade, alguém também vai caridar por mim. É a lei da causa e efeito, que o Espiritismo nos deixa muito bem claro. Também nos traz que através do sofrimento nós aprendemos a lição. Que quantos de nós às vezes procura a casa de oração, como nessa casa de grande luz, que não veio aqui por amor no início. Nós viemos pela dor e pelo sofrimento. Porque estamos doentes, porque temos dificuldades, porque sofremos, aí nós batemos na casa espírita. Graças a quem? A dor e o sofrimento. Claro que queríamos essa casa cheia de pessoas que procurassem pelo amor, para que pudesse potencializar essa grande dádiva de Deus. Mas Deus é inteligente, suprema inteligência, e nos faz chegar pela dor. E aí nós vamos compreendendo a importância do amor, a importância da caridade. Então o sofrimento é uma ferramenta de Deus para que nós possamos avançar.
Na lei da evolução, a busca da perfeição. Jesus já disse: vós sois deuses. Nós somos os deusinhos, ensaios de deuses. Mas nós vamos, através da lei, progredir, evoluir. Mas para isso nós precisamos compreender melhor o que fazemos aqui. Principalmente extinguir das nossas vidas o orgulho, o egoísmo, as duas grandes chagas da nossa humanidade. Também, através da mediunidade, o consolo, o esclarecimento, a instrução. Quantos livros que nós lemos através da mediunidade, de diversos amigos, do Chico, do Divaldo, do Raul, de diversos amigos, que nos trazem informações. O Chico, quantos livros contou de como era do lado de lá, para as mãezinhas que perderam seus filhos, e que comprovaram que eram os filhos que estavam falando do outro lado. Que emoção! Através da ferramenta da mediunidade. Trazer informação do plano espiritual, que a vida não acabou, que o filho está lá, sendo cuidado, reeducado, para que eu também, no meu comportamento oportuno, esteja com ele no futuro, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, através da mediunidade dos amigos, para que nos conte como é que é o plano espiritual, tanto o plano dos homens, dos espíritos mais ou menos felizes, também como o plano daqueles que estão nos umbrais da vida, nas dificuldades, para trazer o exemplo para que nós não façamos aquilo, o mal, para não estarmos lá também sofrendo nesses lugares lamacentos, lodosos da vida do plano espiritual, através da mediunidade. Traz também o Espiritismo sobre a reforma íntima. O caminho, nós falamos da porta estreita, porque ela é mais dificultosa. Porque andar pela porta larga dos prazeres, dos vícios, é mais fácil. Ou pelo medo da mudança, que muitas vezes o que nos causa ao andar na porta mais larga, da facilidade, é o medo. Porque a própria cultura que foi nos colocada é assim. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu fiz administração de empresas. Eu lembro que nas faculdades de administração eles te ensinavam a pisar. Você tinha que ser um vencedor. Você tinha que vender a qualquer custo. Você tinha que administrar de forma mais dura. Os funcionários, as pessoas que conviviam contigo. São culturas que você tem que mudar e perceber que não é assim a vida. Que você tem que ter mais complacência, que você tem que ter mais amor, que você tem que compreender, porque isso é na nossa família também. Nós como pais, como mães. Então as dificuldades dessa porta estreita, elas são maiores. Porque as facilidades, estão aí inúmeras facilidades no nosso dia a dia. Então, essa orientação espírita, se nós absorvermos de uma maneira completa, entendermos ela, isso nos impulsiona, então, a não buscarmos as aflições, para que nós possamos avançar na senda do porvir. Na continuação da primeira transparência, diz assim, então, diante da orientação espírita, tudo isso que nós falamos sobre o espiritismo, as informações, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito. Por gentileza, próximo. O que é a lógica para nós? É nós entendermos o que fazemos aqui. Nesse item 9 do Evangelho, os bons amigos espirituais nos dizem: compreendeis agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo,
a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. O que tem a ver isso com não se afastes da lógica? A lógica é a educação dos nossos filhos. Não, mas eu não aguento mais meu filho, ele me incomoda. Manda para o vizinho. Eu não aguento, eu vou pôr ele na escola o dia inteiro. Nós nos tiramos das nossas mãos aquilo que nos fará melhor, que é a reeducação. Não, mas eu não aguento o meu marido. Separa. Mas eu não aguento a minha esposa. Separa. Mas eu não aguento o meu irmão, que ele é difícil. Vira a cara. Não te afastes da lógica. Essas são as ferramentas para nós avançarmos. O filho difícil, a esposa difícil, o marido difícil, o irmão, o pai, o vizinho, o patrão. Tudo é difícil. Mas são ferramentas que são nos colocadas para avançar, para que eu compreenda, para que eu perdoe, para que eu ame. São ferramentas colocadas para você. Como é que você acha que nós iremos perdoar? Se nós vivemos isolado, buscássemos viver isolado, perdoar quem? Só você. Claro que precisamos também, e muito. Mas como que você vai exercer o convívio social se você se afasta dele? Não, eu não quero mais saber do vizinho, só me incomoda. Como você vai saber se você aprendeu a perdoar, a conviver? Se eu me afasto, eu tenho que enfrentar. Essa é a lógica da vida. É aprender a viver em sociedade. E a primeira é lá na minha casa. É a primeira sociedade. É o primeiro movimento social que nós costumamos enfrentar quando os filhos, não quero essa comida, mãe, eu quero outra. São movimentos sociais já aprendendo a se defrontar conosco, Então essa é a lógica. Então esses corpinhos que nós produzimos vêm do espaço para progredir. Não podemos nos afastar. Temos que enfrentar os problemas da nossa família e reeducar os nossos filhos. Também, através da Joana de Anjos, no Momento de Felicidade, ela diz que a libertação é uma das mais importantes finalidades da reencarnação, no que refere-se à autoiluminação progressiva do espírito. Então a reencarnação é a oportunidade de nós nos libertarmos de coisas que nos afligem e que nós escondemos muitas vezes. Não, mas eu sou caridoso. Não, mas eu sou bonzinho. Não, mas eu perdoo. Eu perdoo, mas não venha falar mais comigo. Não perdoa. Então, nós precisamos da reencarnação para nos libertar dessas coisas que ainda nos deixam parados da cena do progresso. É de nós mesmos que devemos nos libertar, de nossas inclinações negativas, do orgulho e egoísmo e das vontades insaciáveis. Nós devemos criar condições favoráveis ao desenvolvimento dos valores éticos e espirituais. Essas condições favoráveis é nós estarmos aqui na casa espírita, recebendo do alto, abrindo a nossa consciência, o nosso coração, conhecendo o Evangelho, nós estamos criando condições favoráveis. Agora, quando eu sair do portão para fora, ou estar aqui mesmo pensando o que vai ser a janta hoje. Será que eu vou assar uma carninha, comer uma pizza? Aqui, você não está criando condições favoráveis, porque você está com a mente lá fora. Você precisa estar aqui de corpo e alma para ser atendidos pela benéfice do plano espiritual. Então, as condições favoráveis é quando eu abro o meu coração e me deixo levar conscientemente e racionalmente pela senda do progresso. Precisamos refletir para adquirirmos autoconhecimento e assim aflorar os nossos valores íntimos
que nos libertará das paixões momentâneas. Autoconhecimento. Quantas coisas nós achamos que somos e na verdade é tudo enganação, tudo mentira. Porque nós não temos o autoconhecimento. Não, mas se alguém me xingar, eu vou ficar tranquilo. Mas vem a prova, você solta o verbo. Prova. Quer dizer, ainda você se desconhece. Eu preciso saber quem eu sou para poder trabalhar naquilo que eu tenho dificuldade, naquilo que eu preciso melhorar. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou trabalhar no que se eu não sei? Se eu trabalho no escuro, onde eu não tenho o verdadeiro conhecimento de mim, de quem eu sou estou trabalhando no escuro, aí fica difícil eu me melhorar. Por gentileza, passa a próxima. Aqui eu já falei numa exposição primeira que eu tive na casa, essa é a segunda. Nós falamos sobre a escola, né? O lar é uma escola, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres. Isso também é importante nós entendermos, porque é do lar, meus irmãos, que os filhos aprendem as coisas. É lá. Agora, eu até falei para a nossa amiga ali que eu estava em dúvida se eu ia trabalhar hoje sobre a família, que dia 15 foi Dia Internacional da Família, sobre esse tema das aflições, né? E porque nós sabemos da importância de nos conduzirmos bem dentro desse lar, para educar nossos filhos. Aquelas coisinhas fofas, pequenininhas, indefesas, que puxam o cabelo. Você não puxou o cabelo, né? Você era bonzinho. Aquelas coisinhas fofinhas que já começam a dar coicinho por baixo da mãe. Aquelas coisinhas fofinhas que já mostram a língua. Ai, que bonitinho, pai, venha ver. Será que é tão bonitinho assim? Então nós precisamos ver os nossos filhos, porque esses caracteres deles vão para a sociedade. Ele vai mostrar a língua lá fora, ele vai dar coice lá fora, ele vai puxar o cabelo lá fora, e a sociedade daí vai aprender, vai puxar o cabelo do outro, fica um ciclo de todo mundo puxando o cabelo, não vão puxar ele. Todo mundo, porque nós aprendemos através dessas informações, das situações que o lar nos deixa, né? O lar, então, é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Esses sofrimentos e aflições conflitos são naturais, missões e recurso espiritual. Nós já falamos, então pode passar para a próxima, por gentileza. Então, se eu desconheço o sentido e a lógica da vida, o que acontece comigo? A minha vida fica vazia. Se eu não sei o porquê eu estou fazendo aqui, porque eu encarno, porque eu sou criança, porque eu fico velho, para onde eu vou, minha vida fica vazia. A pessoa não vai se realizar nessa vida, porque ele não conhece o porquê que ele está aqui. Não se sente feliz, pode chegar a distúrbios psicológicos e comportamentais. Tanta gente se suicidando aqui na cidade, um monte. Porque perde o sentido da vida, não desconhece o porquê e faz bobagem, né? Pode se perder no caminho, destinos equivocados, e aí vem as aflições excedentes. Mas eu não estou bem. Aquela vez, vai para o shopping comprar roupa. Eu não estou bem. Compra um sapato que já melhora. Mas eu não estou bem ainda. Compra um carro novo. Mas eu não estou bem ainda. Venda a tua casa, entra em dívida e compre outra. Mas ainda eu não estou bem. Aflições excedentes, por desconhecer o sentido da vida. Não é a casa nova, não é a roupa nova, não é o calçado novo, não é o carro novo que vai te despertar para o mundo espiritual. Muito pelo contrário, vai te atrasar. Não que você não deve fazer isso, quem tem compra, que precisamos da economia, mas cuidado, que não seja isso o ponto fundamental. Nós temos que ter equilíbrio, e o equilíbrio é tudo na nossa vida. Por gentileza, próxima. Os tormentos voluntários, está no capítulo 5 do Evangelho, que diz o seguinte: o homem poderia gozar de felicidade relativa na terra, porém busca nas coisas perecíveis
somente o gozo material. Isso nós estamos falando. Deveria buscar o gozo da alma, que é o início do gozo celeste e imperecível, pois dá a paz ao coração, que é a única felicidade real neste mundo. Porém, busca tudo o que agitará e o derrubará na senda do progresso, criando tormentos para si que poderia evitar. Nessa nossa ânsia, de satisfazermos os nossos momentos, nós buscamos em coisas supérfluas o nosso progresso. Por gentileza, e aí nós temos vícios de todas as naturezas: o álcool, a gula, a droga, remédio, tem gente que é compulsivo para tomar remédio, a sensualidade, nos vícios. Temos o orgulho e o egoísmo, que é as grandes chagas da humanidade, que isso vai nos derrubar no avanço do progresso. A próxima, por gentileza. O ódio, a raiva, a fofoca. Isso aqui, meus irmãos, causa em nós problemas químicos. Adoecemos. Eu quero ainda ter um cuidado, nós vimos aqui numa próxima exposição falar do que gera o ódio e a raiva quimicamente em nós. Nós somos energias. E o que acontece conosco quando nós... E nós sabemos, mesmo sem compreender muito a química, quando você fica com raiva, não te dá aquela coisa, parece dar uma perda no coração, parece que você vai explodir. É a química do teu corpo. E isso não é só aquele momento. Ele vai parar em algum órgão físico seu e que vai diminuir a sua estadia na Terra, que são aflições excedentes também. Por gentileza, próximo. Os pensamentos maldosos. Mas só pensei um pouquinho. Isso gera energias que fica contaminando a sociedade, o ar que respiramos. As energias parecem, nós não vemos, mas é real, é provado. A própria ciência, hoje, o Espiritismo já vem dizendo isso desde 1857. Um pouco mais além, hoje, os cientistas já dizem do problema da atmosfera por energias causadas por nós mesmos. Por gentileza. Então, já falamos da orientação espírita, já falamos do que te desgasta, do que nos desgasta, e agora vamos falar embaraçando o orçamento das próprias forças com o aborrecimento inútil. O que é isso? Por gentileza. É mais ou menos isso mesmo. Como nós, na nossa programação da reencarnação, nós viemos para a Terra com uma quantidade de energia vital. Todos nós. Porque o nosso corpo, ele é formado por mais de 90% de água. Mas nós somos energia. Então nós viemos com uma quantidade de energia para suplantar a nossa estadia terrestre, para que nós possamos nos reeducar. Então eu vim numa programação, por exemplo, nasci, minha programação é viver 80 anos. E eu me programei lá no plano espiritual. E eu tenho energia suficiente para viver esses 80 anos. O que acontece lá quando nós falamos das mortes prematuras? Eu, espírito, eu gasto antes aquilo que eu deveria gastar nesses 80 anos. Que cada vez que eu enveredo por uma situação de aflição, eu perco essa energia. Eu tiro essa energia dessa minha carga da energia vital que eu venho. Eu vou perdendo ela. Porque eu vou causando essas situações que me afligem e eu vou perdendo aos poucos. Muito obrigado. E o que acontece? Eu encurto a minha estadia terrestre. E quando eu chego no plano espiritual, por isso que nós purgamos nos umbrais da vida. Porque eu tinha uma quantidade de energia, tanto a mental como a física, para sobreviver. Mas eu perdi isso porque eu usei ela de forma errada. É como eu tentei exemplificar como fosse um copo d'água. Eu venho com uma quantidade
dessa energia. Então aí eu coloquei, cada vez que eu cometer um crime, um vício que tem na minha vida, uma maldade, um ódio, o orgulho, o consumismo, o materialismo, a sensualidade, a fofoca, a falta de perdão, tudo isso é como caísse nesse copo e transbordasse a minha energia. E ela saísse dentro da minha programação que eu estabeleci. É mais ou menos isso aqui, figurativo, né? Eu vou perdendo essa energia e vai me fazer falta lá na frente. E eu vou desencarnar prematuramente. E eu vou ter essa energia, eu vou ter que... em algum momento eu vou sofrer por falta dela. E aí é que nós sofremos no plano espiritual. Porque nós não soubermos dosar essa energia na nossa vida. Então, todas as maldades, as dificuldades que nós temos, todas essas coisas que não são boas, elas derrubam a quantidade energética da qual eu me programei naquela encarnação. Todas elas. Muitas delas eu já me programei. Ah, não, numa determinada idade lá eu vou ter uma situação tal, uma doença. Pode ser doenças programadas. Mas aí você vai perceber isso. Que não foi provocada, é diferente. Ah, não, mas agora eu estou com um problema no fígado. Ah, foi programado. Mas e as cervejinhas? E as bebidinhas que eu tomei nesse tempo todo? Será que estavam programadas? Ou será que são aflições excedentes que eu busquei e agora eu tenho esse problema? Então eu tenho que ter esse autoconhecimento para que eu possa entender o que ocorre comigo. Então a energia é isso aí. Eu vou perdendo e ela vai fazer falta. Por gentileza. Então são todas essas situações que eu já acabei falando, né, antes de passar a transferência, são todas situações ruins que nós fazemos e perdemos então essa energia. Por favor, Patrícia. Aí temos, ao contrário das aflições excedentes, nós temos as energias que potencializam. Nós podemos até passar da hora do desencarne. Ou podemos nos manter na mesma fase, porém arrecadando benefícios para a nossa estadia no plano espiritual e para uma próxima reencarnação, porque é progressista, né? Então, a caridade, por exemplo, o amor, o perdão, a compreensão, tudo isso potencializa as minhas energias. Elas mudam, o corpo não adoece tanto, né, na medida em que eu compreendo melhor a minha estada terrestre. Então são várias situações, né, que nos fazem melhorar na nossa vida. Por gentileza. Então no finalzinho Chico diz: bem-aventurados os aflitos, disse Jesus, felizes sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Isso que nós já falamos bastante. Os fardos, meus irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos. Até porque quem não tiver, deve ser algum anjinho, só que a asinha não está aparecendo, né? A asinha está escondida. Então, todos nós temos as dificuldades da vida. Mas essas dificuldades nós temos que saber levar com dignidade e com serenidade. Porque, como nós já falamos, são situações que nos levam a aprender, que nos levam a compreender, que nos levam a aprender a perdoar, aprender a fazer caridade. E quando nós passamos por essa dificuldade, a gente tem que passar com tranquilidade. Com tranquilidade. Lutar para melhorar, sim, mas com serenidade, como diz o Mestre Jesus. Com tranquilidade,
com indulgência, com paz no coração. Porque a revolta pelos nossos fardos nos acarreta as aflições. A química se altera. Então, quando nós temos situações difíceis, temos que compreender, buscar, nesse sentido, sim, resolver aquela situação, porém com calma, com tranquilidade, sem reclamar. Eu lembro de uma das passagens do plano espiritual, de uma senhora que chegou lá no plano espiritual e disse: mas o que eu estou fazendo nesse ambiente tão difícil no plano espiritual? Se eu aturei meu marido a vida inteira, eu aturei aquela criatura, o que eu estou fazendo aqui? Meus bons amigos disseram: você aturou, agora você vai ter que voltar para amar ele. É diferente de você fazer as coisas por obrigação. É diferente. Quando você faz por amor, é porque você está evoluindo. Quando você faz por obrigação, gente, não te leva a nada. E mais, nem a omissão. Nem a omissão. Esse dia eu estava falando com minha filhinha de 8 anos, eu e minha esposa, nós estávamos falando do bem, então sempre na mesa a gente vai falando sobre, né? E nós estávamos falando, acho, dela: pai, mas eu não sou mal. Ela me disse assim: eu digo, sim, você não é mal, com certeza você não é mal. Mas então eu vou evoluir. Eu digo: não, pai. 8 anos, às vezes nós pegamos até pesado. Não vai, filha, por quê? A condição de você evoluir, meu amor, é fazer o bem. Isso está escrito, Jesus já disse. A omissão nossa nos leva a lugar nenhum. Nós vamos estacionar, não vamos ir para trás. O Espírito nunca vai retroagir, mas não vamos avançar, porque nós nos omitimos. Não, mas eu vi ali um cidadão na rua, caído. Não vou fazer nada. Eu não fiz mal, não fui chutar ele, não fui jogar água nele, não fui jogar nada, mas eu não fiz nada. Você não fez o mal, mas você não fez o bem. Então a ação do bem é que faz nós evoluirmos. Em todas as situações que Jesus coloca na Bíblia, no Evangelho, ele fala da omissão. Você lembra da lição do bom samaritano? Vocês lembram? Não? Descia do monte um religioso, um sacerdote e um levita, e vendo o cidadão caído no chão, que foi maltratado pelos bandidos, passaram ao longe, ao largo, como diz na Bíblia. E passando o samaritano, ele foi lá e ajudou esse irmão. Sendo que esses dois, o levita e o sacerdote, eram detentores dos conhecimentos religiosos, e o samaritano não. Para ele tanto faz. Não comungava com a mesma, mas os outros dois eram conhecimento das leis de Deus, mas não fizeram. E Jesus perguntou: quem é que fez o bem? E os homens da lei disseram: aquele que teve a ação de ajudar. Independente se ele é espírita, evangélico, é católico, é descrente. Em nenhum momento Jesus disse que nós íamos salvar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, porque a igreja, a religião se constrói dentro do coração. A igreja é construída dentro de cada um de nós pelas nossas ações. São ferramentas fundamentais para nós evoluirmos, que é a caridade. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para que nós possamos repensar essas aflições que nos incomodam, essas aflições que não deixam nós evoluirmos, aflições que fazem nós parar na cena do progresso. E depois eu tenho um amigo que diz bem assim: Roberto, dá uma preguiça de pensar que eu tenho que reencarnar de novo, passar pelo ventre da minha mãe e ser pequenininho, até dá um cansaço, Mas se nós não melhorarmos, irmãos, nós teríamos umas 200 para vir, podemos reduzir para 195. Já são 5 de lucro, se nós melhorarmos.
Então vamos tirar essas aflições da nossa vida, do nosso coração. O bem é sempre o bem avança. Vamos sempre pensar aquilo que Jesus disse: não faça para o outro que não quer que faça para ti, e faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Esses são os 2 mandamentos fundamentais. As aflições vão embora. Boa tarde a todos, uma boa semana, um beijo no coração de cada irmão que está aqui. E pensa na nossa reencarnação, a gente pensa que às vezes não está fazendo nada. E na verdade nós não estamos, porque nós temos potencial e energia para fazer muito mais. Mas muito mais mesmo. Certa vez perguntamos aos nossos mentores se nós não poderíamos avançar aquilo que nós prometemos quando reencarnamos aqui na Terra, e eles nos responderam o seguinte: se vocês conseguirem cumprir pelo menos 10% daquilo que vocês prometeram, sintam-se felizes. Então vamos tentar pelo menos os 10%, tá? Não esquecendo dos nossos ingressos do nosso teatro, que é o Teatro Municipal de Itajaí, no espetáculo O Amor de Renúncia, baseado na obra de Chico Xavier, do livro Renúncia. Será apresentado dia 2 de junho de 2015, às 19h30. Eu tenho os ingressos aqui, por R$ 25, na bilheteria eles custam R$ 50. Quem tiver interessado, eu tenho aqui. Hoje nós também estamos retornando nossos estudos do sábado. As pessoas que quiserem podem ficar aqui logo após o passe, às 3h30, a gente reinicia o estudo, questão de 1 hora, 1h15, estão todos convidados a participar. E então era isso.